Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje nós iremos trabalhar um grupo dos tecidos. Os tecidos do corpo humano são um agrupamento de estruturas básicas que vêm lá das células. Continuando nosso processo de revisão e de estruturação do nosso conteúdo, vocês precisam compreender a formação dos tecidos. Nós já trabalhamos um pouquinho sobre tecidos, mas é importante nós entendermos e revisarmos a que parte ele pode interagir com o nosso corpo. Pegamos a célula, pegamos as organelas celulares, formamos várias células, organismos pluricelulares, desenvolvemos a formação de um tecido. E esse tecido ele tem uma função básica no nosso corpo. E ele vai desenvolver processos que nós vamos utilizar para compreender aí a nossa matéria. Bacaninha? Então, pessoal, os nossos tecidos do nosso corpo, ele é formado por grandes grupos de tecidos, principalmente aí o muscular, vai formar nossa musculatura, o nervoso, que ele vai aí coordenar todo esse processo, o conjuntivo, que vai formar aí no caso o tecido ósseo, cartilaginoso, o tecido sanguíneo e o tecido epitelial. Pessoal, tudo isso aqui ele vai desenvolver num processo, né? O nosso epitélio, nossa musculatura, o nosso sistema nervoso, né? O sanguíneo, que vai envolver aquele processo da defesa, né? Desenvolvimento do organismo, as cartilagens. Nós vamos ver um por um e trabalhar esses grupos aí. Bora lá junto? Segue aí. Qualquer dúvida, estamos aí. Quando a gente fala em tecido epitelial, eu vou falar um pouquinho sobre a superfície externa do corpo, a pele, né, e de alguns órgãos, não só a pele, pessoal. Epitelial não é só a pele, eu estou falando também um pouquinho do fígado, pulmão, rins, né, as cavidades corporais internas, tudo isso é revestido por esse tecido epitelial, né? Geralmente a gente estuda muito aqui o tecido epitelial falando da pele. Nós vamos falar da epiderme, no caso essa parte externa, a derme, onde eu vou ter as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, o pelo aqui, né? Terminações nervosas, vasos sanguíneos, que é a parte mais que fica abaixo da epiderme. Na epiderme aqui eu tenho essa camada córnea, que vai formar aqui o quê? Com queratina formando a nossa pele, né? Aqui, no caso, essa parte externa da nossa pele, né? Então, ou seja, e a parte da hipoderme é a parte mais interna, onde eu vou encontrar o tecido subcutâneo, que é o tecido adiposo, beleza? Não só na pele, mas também aqui no pulmão, né? No intestino, na nossa pele, nos capilares sanguíneos, nos brônquios, no estômago, né? No esôfago, nas nossas narinas, tudo isso também nós vamos conter aí também grandes partes do tecido epitelial. O tecido conjuntivo, pessoal, o tecido conjuntivo, eu vou falar um pouquinho do tecido ósseo, tecido adiposo, cartilaginoso, sanguíneo, hematopoético e o tecido propriamente dito. Então, algumas partes dele estão envolvendo aí diversas estruturas. Então, vamos lá trabalhar um pouquinho o tecido conjuntivo também. Eu tenho o tecido conjuntivo ósseo, que vai formar o quê? Todo o tecido, que são células, lembrando que o osso não é algo morto, ele tem células vivas nele, né? Então, ou seja, ele vai servir para proteção, locomoção. Cabeça dura! O que é cabeça dura? É o nosso crânio, protegendo nosso sistema nervoso, né? Os nossos pulmões, as costelas aqui são protegendo os pulmões, nossa coluna, nossos braços, nossas pernas, que vai trabalhar o processo de locomoção. Beleza, pessoal? O tecido adiposo, tecido adiposo doído, sofrido, né, malvado, que faz a gente engordar. São o quê? Células que têm o quê? Reserva de gordura. Então são materiais aonde eu vou reservar gordura. Essa camada de gordura vai servir como energia. A foca aqui, vai servir tanto para proteção térmica, choque mecânico, proteção térmica. A gordura tem um processo isolante térmico. O urso polar, que vai comer muito, engordar e vai ficar 6 meses dormindo. O que ele vai comer durante esse tempo? Ele vai absorver o quê? Esse tecido adiposo. A baleia também, tanto para viver no gelo, ou então para poder alimentar seus filhotes, né? Então eu tenho tecido adiposo. Tecido cartilaginoso, muito importante para a gente. Forma aí essas cartilagens da orelha, do narizinho, esse ossinho mole da galinha. Pessoal, ele também serve aí, no caso aí,
ele fica entre os ossos da nossa coluna, na costela tem alguns também, no joelho, no cotovelo, né, que são o quê? Cartilagens, evitar ali, pensa dois ossos roçando no outro, daria atrito, choque, dor, então é conforme como fosse um disco para ajudar nesse processo, né? Então, ou seja, ele forma esse núcleo aqui que vai proteger esse processo. Tubarão também é chamado de condrictios, ou seja, tubarão não tem osso, ele é formado por cartilagem. Tubarão, as raias e as quimeras, que são animais formados aí por cartilagem exclusivamente, tá bom, pessoal? Então, eles são animais também chamados de cartilaginoso. Tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo ele tem grandes importâncias no que se refere, pessoal, ao processo aqui dos elementos figurados. Então, no nosso sangue, nós temos elementos figurados. Quais são esses elementos? Eu tenho as plaquetas, tá? As plaquetas aí no processo de hemorragia, ele vai fechar, estancar o sangramento. As hemácias, né? Que são estruturas anucleadas, tá? Que vai carregar aqui o oxigênio, vai lá no meu pulmão, faz a troca gasosa e leva o oxigênio para o meu corpo. Nós temos os glóbulos brancos, nós temos os leucócitos, tá? Os linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos e neutrófilos, que são células de defesa, células que vai defender o nosso corpo quando entrar micro-organismo, um vírus, uma bactéria, um fungo, algo que vai causar prejuízo para o meu corpo. Então ele vai lá, ele destrói, ele come aquilo lá para produzir o que? Né? Produzir respostas imunitárias. Então, ou seja, aqui quando a gente tomar a vacina do corona, nós vamos produzir o que? Linfócitos, que são células de defesa, que são anticorpos, né? Que vai proteger o nosso corpo. Então nós precisamos desses linfócitos. Beleza, pessoal? E todos esses aqui agem nesse processo de defesa corporal, ou seja, protegendo. Eles são formados no tecido hematopoético, né? Na medula óssea dos nossos ossos, ele tem aí o poder de formar essas células, tanto hemácias, quanto plaquetas, quanto neutrófilos, quanto linfócitos. Ele é formado no tecido hematopoético, ou seja, na medula óssea, na nossa medula óssea, no nosso fêmur principalmente ali, né? Então, por isso, quando a gente sofre uma lesão no fêmur, a pessoa tem problemas nesse processo aí de cicatrização, de cura, de infecção, né? Então, tudo isso é muito importante. Pessoal, está compreendendo essa aula? Então, pessoal, com isso a gente desenvolve aí toda a parte dos tecidos. Então, quando a gente vai desenvolver esse processo, a formação dessas estruturas dá origem ao quê? A um organismo. Aqui, por exemplo, eu peguei um sapinho, né? Mas cada organismo tem a sua formação. Se eu for falar lá dos insetos, eu vou ter o quê? A queratina, que vai formar a carapaça dele. Se eu for falar dos moluscos, já é diferente. Se eu for falar dos artrópodes, em geral, dos crustáceos, por exemplo, camarão, siri, eles têm a sua estrutura básica dos seus tecidos. Se eu for falar por exemplo, aqui, de uma lombriga, ela tem os seus tecidos. Se eu for falar de uma água-viva, se eu for falar de um porífero, que são organismos formados por cada estrutura. Então, estruturas, né, diferenciadas. Se eu for falar, por exemplo, de uma estrutura de um organismo, por exemplo, uma cianobactéria que vive no fundo do mar, ela tem que resistir pressão. Aqueles peixes que vivem em fossas abissais, que lá no fundo do mar tem um certo tipo de pressão. Ou seja, cada animal, cada estrutura, ela forma um tipo de tecido. Um osso, por exemplo, o osso da galinha, ele é um osso oco, né? Um osso chamado de osso pneumatófilo, ou seja, ele é levinho para ela poder voar, diferentemente do osso do ser humano, de um elefante que é pesado, por exemplo, e precisa resistir o seu peso. O tecido nervoso, os mais simples, os mais complexos. O meu tecido nervoso, os meus neurônios, minhas células dos meus neurônios são altamente complexas. Eu consigo pensar, eu consigo raciocinar, eu consigo desenvolver o ensino, o aprendizado. O meu sangue, tem pessoas, por exemplo, que têm anemia falciforme. Essas hemácias aqui é formada em forma de foice e ela tem deficiência na obtenção de oxigênio e vai ter o processo da anemia, né? O sistema muscular, alguns músculos são mais fortes, eu posso trabalhar lá na academia e ficar muito forte, desenvolver mais musculatura, ou ficar fraquinho, depende da pessoa, né? Aí no caso
das musculaturas. Lembra de eu trabalhar com vocês músculo cardíaco, músculo esquelético, estriado e músculo liso? Olha aqui, vários tipos de músculo. Tecido germinativo, que nós não falamos sobre ele. Que é o tecido germinativo, pessoal? É o tipo de tecido que vai formar o quê? O óvulo ou o espermatozoide. Germinar, ou seja, reprodução, né? Os tecidos conjuntivos que nós falamos. Então, tudo isso forma o quê? O desenvolvimento de um indivíduo, a formação desse indivíduo e como ele se trabalha. Beleza, pessoal? Conseguindo compreender? Vamos lá, então. Bacaninha, né, pessoal? Então, essa foi nossa revisão dessa parte juntamente com vocês e qualquer dúvida, estamos aí para ajudar vocês. Um abraço e até mais!